Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Eu ia gravar esse vídeo ali fora, eu tô aqui na casa de baixo, onde é a casa dos meus pais, e eu tava pegando um pouquinho de sol, aí eu falei, cara, eu vou entrar pra gravar porque meu celular começou a esquentar. Então, vamos conversar aqui, eu estou em pé, adaptada aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa polêmica que começou lá no Twitter, com praticamente todas as polêmicas da internet, sobre a questão de homens e mulheres e atividades domésticas. Viralizou um vídeo de uma mulher que aparentemente se posiciona como coach na internet e nesse vídeo, falando para aquele além tradicional dos podcasts, ela fala sobre energia masculina, energia feminina e atividades domésticas. Eu não vou entrar na discussão da energia masculina e energia feminina das pessoas, porque eu acho que a gente tem literaturas e artigos sobre essa questão das energias masculinas e femininas que já estão obsoletas, né? Eu acho que muito do preconceito que a gente vive hoje, principalmente com pessoas trans, é exatamente por não ter um conhecimento pleno sobre essa questão das energias que vão para além do gênero, né? Você nasce mulher, você nasce homem, fisicamente, geneticamente falando e tudo mais, ali de cromossomos e tudo mais, e fisicamente falando, mas a sua energia e a sua autoproclamação de gênero pode não estar 100% compatível com o corpo que você nasceu. Então, como eu não estudo sobre isso, não entro nessa área de conhecimento e realmente acredito que muito dessa literatura está obsoleta por conta da construção social preconceituosa mesmo, né, que a gente vive há muitos anos na sociedade, eu não quero entrar muito nesse caminho para não acabar errando. Mas existe toda uma nova vertente de estudo sobre a questão de energias masculinas e femininas. Então, se você tiver interesse sobre isso, procure sobre isso para ler, para crescer, para evoluir, para enxergar as pessoas de outras formas. E não apenas através dos gêneros que elas parecem ter e parecem se identificar. Nada é o que parece. A gente tem que sempre perguntar para as pessoas para entender um pouquinho melhor quem elas são. Bom, dito isso, vou falar sobre a parte que me cabe, que é sobre o tema desse vídeo, que é sobre a questão das atividades domésticas. Eu, para quem não sabe, eu sou casada com Panda há 12 anos, né? Faço 12 anos agora de casada em 2023. Antes disso, eu tive um relacionamento longo de 6 anos e fui casada por 3 meses. E aí me separei logo depois desse casamento de 3 meses aí, porque não rolou, não era pra ser, e tem algumas incompatibilidades comportamentais que a gente realmente só identifica morando junto, no dia a dia. Não tô dizendo que foi atividades comportamentais que não foram, né, que me levaram a me separar, mas comportamentos diversos da rotina do dia a dia me levaram a me separar. Antes disso, eu tive diversos relacionamentos, sempre com homens. Então, todos esses relacionamentos me trouxeram muitos aprendizados. E dentro do relacionamento que eu tenho com o Panda, eu evolui bastante em compreensão de algumas coisas que acontecem no relacionamento homem-mulher e principalmente na rotina e gerenciamento de uma casa, né? Eu vou começar do que parece óbvio, mas que na verdade não é. E mesmo que seja, eu acho que o óbvio tem que ser dito, tá? Porque tem gente que não tá na mesma frequência do seu óbvio. Então, às vezes, é importante você verbalizar o que você pensa e como você pensa. Eu já li bastante sobre relacionamentos, já li bastante sobre esses comportamentos, já experimentamos várias coisas e várias dinâmicas dentro da nossa casa. E em terapia, o que a gente consegue identificar ali é que existe uma criação de homens e mulheres na sociedade. Eu acho que todo mundo deveria falar sobre isso com os seus terapeutas, sobre essa dinâmica de casa. Não é uma coisa engessada que você aceita como veio e fala do tipo, ai meu Deus do céu, ele é homem, ela é mulher e vai ser assim mesmo. Não existe isso, tá? Comportamentos, eles são construídos ao longo da vida e eles podem ser ajustados ao longo da vida também. Nada é engessado aqui, a gente não é um computador que está ali travado dentro de uma mecânica específica. Não, nós somos pessoas adaptáveis, a gente flui e a gente melhora os nossos comportamentos a cada dia. Dentro da administração, especificamente dentro dos recursos humanos, né, dos estudos de recursos humanos, existe um conceito bastante estudado e bastante difundido de microgerenciamento.
né? O que é o microgerenciamento? É você ter, por exemplo, enquanto líder, enquanto pessoa líder dentro de uma organização, você ter pessoas que são lideradas por você, pessoas que estão na sua equipe, que executam as atividades que você coordena, que você gerencia, que você direciona. E essas pessoas possuem as suas rotinas e as suas atividades específicas. Você, como gestor, como líder, você gerencia essas pessoas da melhor forma possível. Dentro de uma empresa, pessoas são recursos, tal qual todos os outros recursos de uma empresa. São recursos, inclusive, pagos pela empresa para que elas girem a roda do que essa empresa precisa. Você, como líder, então, você vai gerenciar essas pessoas. Você precisa tomar cuidado sempre para não tornar o seu microgerenciamento em autoridade compulsiva de forma de executar as atividades. Essas pessoas, elas estudaram, elas se formaram, seja lá no que foi, elas foram contratadas por um RH que definiu que elas são capacitadas para aquele cargo que você definiu como gestor. E elas estão ali, trabalhando com você. Então, elas têm proficiências, elas têm conhecimentos. E elas têm dentro delas uma vontade de fazer as coisas da melhor forma possível, do jeito que elas sabem e do jeito que elas enxergam o mundo. Você, como gestor, precisa tomar cuidado para não invadir a forma com que essa pessoa enxerga o mundo. E vai fazer sentido para vocês eu explicar isso da gestão, para vocês entenderem como funciona uma casa. Porque uma casa é uma máquina que, para funcionar, para girar e para acontecer bem, ela precisa ter o apoio, o suporte e a execução de todo mundo que está dentro dela, tal qual uma empresa. Então, eu vou continuar aqui meu exemplo. Essa pessoa, então, que você contratou e que estava lá na sua reunião diária da empresa, ela tem uma forma de enxergar o mundo e ela tem uma forma de fazer as coisas. Então, às vezes, você tem dentro da sua empresa um modelo de planilha de acompanhamento de atividades. Essa pessoa pega esse modelo de planilha e coloca do jeito dela, na cor que é melhor para ela enxergar, na fonte que é melhor para ela enxergar. Cria processos dentro daquela planilha que não estavam originalmente dentro do procedimento da empresa, dentro do modelo da empresa, porque para ela, pessoa responsável por aquela atividade, pessoa responsável por executar aquela função, existe um ambiente que precisa ser confortável para ela executar aquela atividade da melhor forma possível. Você, como gestor, precisa ter um olhar 360 sobre as coisas para entregar o melhor resultado da sua equipe para a empresa, e aí é o macro, né? A empresa precisa continuar funcionando. Então, você, como gestor, precisa pensar nesse macro para fazer com que o seu trabalho seja bom. Essa é a sua função, gestor. Ao mesmo tempo, você tem a equipe, que tem ali as suas microformas de gerenciar as suas pequenas atividades. E você precisa, como gestor, entender que aquela pessoa específica, X, que está fazendo aquela planilha daquele jeito que não era o original que você deu para ela fazer, talvez esteja fazendo melhor o trabalho dela daquele jeito do que do jeito que você idealizou. Porque a sua função não é microgerenciar o jeito que aquela pessoa está fazendo. A sua função é coletar o resultado da atividade daquela pessoa e levar para o seu outro gestor, ou apresentar na empresa, ou mostrar que aquilo ali está ajudando de alguma forma a roda a girar. Por que eu estou falando isso, que é uma coisa que parece óbvia, mas na verdade não é? Tem muitas subcamadas sobre microgerenciamento. Porque tem alguns gestores, e é aqui que a gente começa a falar sobre a correlação de uma grande empresa com a gestão de filhos, com o ensinamento dos filhos dentro das casas. Um gestor, ele precisa delimitar espaços de meter o dedo, de imposição de atividades e de formas de executar tarefas. Então pensa só que você é um gestor e aí o seu funcionário está fazendo adaptações numa planilha que teoricamente é um procedimento da empresa, uma planilha padrão da empresa. Você chega e essa pessoa fala assim, deixa eu te apresentar os resultados dessa semana. Você vai para uma sala de reunião, essa pessoa abre a planilha dela e pá! A planilha está completamente diferente do que você conhecia. O seu primeiro desconforto é, por que você mudou a planilha?
Você já está gastando um tempo naquele momento que não é o objetivo daquela conversa. A conversa é sobre a apresentação de resultados. E aí a pessoa fala assim, não, porque, sei lá, eu achei melhor que desse jeito ficava mais fácil de entender. E aí você se incomoda com isso. Porque a pessoa mudou o jeito de fazer. Aí você fala, tá, vai, explica, depois a gente conversa sobre isso. Você já colocou uma trava comportamental na pessoa com essa atitude. Porque a pessoa, nesse momento, já se sente sendo julgada pelo jeito que ela fez. Aí a pessoa começa a explicar. Narrativamente, na explicação da pessoa, tem alguns elementos ali que você não conhece, que você não ouviu e que não fazia parte da explicação original daquele processo. E aí você fala, tá, mas por que você tá falando disso? Não é sobre isso a apresentação. E a pessoa, não, eu vou chegar no meu ponto. Eu vou só explicar isso daqui, que foi uma coisa que eu identifiquei, mas em algum momento eu chego no ponto que você precisa saber. E aí você, com uma atitude fisicamente e comportalmente desconfortável, você vira pra pessoa e fala assim, cara, eu tenho uma reunião daqui a 20 minutos com a diretoria que eu preciso explicar isso aí. Se eu tiver que entender o seu processo de como fazer, eu não vou conseguir explicar daqui a pouco pra diretoria. Porque eu tô travado naquele outro processo. Eu tô travado naquele outro formato de execução desse processo. E aí a pessoa fala, não, mas presta atenção no que eu tô falando, que eu tô explicando. Você vai entender, ficou simples. Mas você já está desconfortável, você já criou uma barreira pela pessoa ter sido criativa dentro do processo dela ou diferente do que você imaginava dentro do processo dela. Essa barreira, essa trava e esse pré-julgamento da atividade do outro, da forma com que o outro executou a atividade dele, é o microgerenciamento. Se você está fazendo um microgerenciamento da atividade do outro, significa que você não confia no outro. E o outro sabe disso. Significa que você precisa que as coisas sejam feitas do seu jeito para que você entenda que essas coisas estão sendo feitas corretamente. E o outro sente isso. E o outro vai ficar cada vez mais desanimado em executar as funções dele, porque ele sempre vai querer te satisfazer e não fazer o trabalho dele corretamente. Vamos voltar agora para dentro de uma residência, tá? Dentro de uma residência você tem as figuras parentais. Homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, tanto faz. Ser humano. Você tem figuras parentais dentro de uma casa. E você tem crianças, filhos, que estão ali vivendo aquela casa e ajudando a girar a roda. Assim como todo mundo dentro daquela casa. Essas crianças, elas primeiro são ensinadas, então elas recebem lições de comportamento dessas figuras parentais e elas se inspiram, porque além de ouvir, nunca se esqueçam que as crianças enxergam e sentem o clima de uma casa. Se essa criança X está sendo criada numa casa em que a mãe faz tudo, ou uma das figuras faz absolutamente tudo. Não vou colocar especificamente a mãe, porque como eu fui criada dentro de uma residência heteronormativa, eu tenho a tendência de colocar figura paterna e materna em todos os exemplos que eu dou. Mas eu acho que é mais inclusivo nesse momento, até porque isso não é uma questão de gênero, de novo, isso é uma questão comportamental. É muito mais fácil a gente colocar aqui generalizado para todo mundo conseguir se entender e se enxergar dentro dessa situação. Dentro de uma dinâmica residencial, você tem um responsável, uma figura parental de autoridade dentro daquela casa que faz as coisas de uma forma mais dinâmica, proativa e ágil e é a pessoa líder de determinadas atividades domésticas ali. E uma outra pessoa que tem uma função um pouco mais passiva. Isso é normal em dinâmica de relacionamentos, né? Você tem sempre uma pessoa que se impõe de um jeito diferenciado e que torna-se líder daquele momento ali, ou daquela situação, ou daquela atividade. Essa criança enxerga isso. E essa criança identifica quem manda e identifica quem obedece. Mais do que isso, essa criança ouve a ordem de quem manda, mas ela se inspira em quem não obedece. Ela se inspira nos pequenos conflitos que acontecem dentro de casa. E ela vê que aquele relacionamento sobrevive a esses pequenos conflitos.
Dentro daquela criança existe uma formulação mental de que se você tem uma pessoa que manda e uma pessoa que deveria obedecer, mas que não obedece, gerando conflitos de relacionamento, discussões, brigas, bateção de porta, cobrança, e ainda assim aquela estrutura se mantém viva, por N motivos que você como criança não sabe definir, você entende que isso é o normal. Você entende que tá tudo bem. E quando você vai, de fato, viver a sua vida adulta e entra num relacionamento, você automaticamente se enxerga em alguma dessas posições. Você pode ser a pessoa que lidera e manda, e você pode ser a pessoa que obedece ou não. E você tem a ilusão de que esse relacionamento vai sobreviver, que os pilares dele são super sólidos, porque você viveu isso dentro da sua casa. Mas o contrário também acontece, que é você viver numa casa em constante conflito, com exemplos de liderança e liderado, discussões constantes, brigas, bateções de porta, tudo que eu falei antes, e o pilar rui. Cai, desaba, desanda, destrói, o relacionamento acaba. E você passa a acreditar a longo prazo que relacionamentos são fadados ao fracasso. Que aquilo ali, aquele exemplo comportamental que você tem, é que, não sei qual é a situação, mas pode ser, mulheres são muito intolerantes, homens são muito à toa, eles não fazem as coisas proativamente, tem que sempre mandar, tem que sempre fazer isso, tem que sempre fazer aquilo. Então, o imaginário coletivo de relacionamentos é construído a partir de o que a gente vê, a partir dos exemplos que a gente enxerga na nossa vida, na nossa existência, né? As pessoas que a gente lida e convive ao longo de toda a nossa formação comportamental. Dentro de relacionamentos, o que mais mata na relação homem-mulher, e aqui eu vou falar bastante sobre relacionamento homem-mulher, porque é o relacionamento que eu vivo, e de novo foi o relacionamento que eu vi que os meus pais viveram e fizeram ao longo da vida. Aplique isso da melhor forma possível dentro da sua vida, da sua visão, do seu ponto de vista. Olhe para o seu relacionamento e olhe retroativamente para a casa que você viveu e tenta identificar liderado e líder, mas eu vou dar esse exemplo de homem e mulher porque é o exemplo que eu tenho, tá? Então, eu não estou aqui apagando de forma alguma outras vivências e outras experiências. Então, baseado na minha existência. Olhando o relacionamento de homem e mulher, é muito doido como você percebe que dentro da nossa sociedade, as mulheres são preparadas para microgerenciar coisas. A gente é preparada e criada e formada para a sociedade para poder observar os problemas ao longo dos caminhos. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Estamos lavando louça, tá? Lembrando, para toda regra, há exceção. Eu tô falando de comportamento geral. E sim, eu preciso fazer várias ressalvas porque eu não quero ofender ninguém e nem excluir ninguém. Eu acho que essa conversa é uma conversa que a gente tem que ter com todo mundo sempre. Porque comportamento define tudo. Define inclusive as leis do nosso país, da nossa cidade, da nossa vida. Então, comportamento é a base de absolutamente tudo. Você, como mulher, você é preparada para microgerenciar coisas. E o exemplo é, você está lavando a louça depois de um almoço em família. E aí você vê que o fogão está sujo. E aí você pensa, quando eu terminar de lavar a louça, eu vou limpar o fogão porque faz parte da tarefa lavar a louça. Isso é o que é colocado dentro da sua cabeça. Porque sua mãe, seu pai, a pessoa X que liderava você quando você era criança, falou, não esquece que depois de lavar a louça, você tem que tirar os utensílios de dentro das panelas, limpar o fogão, fechar as panelas, se for o caso, botar dentro da geladeira e tal. É uma demanda que vem toda junto, vem agregada, tá? E aí você vai morar com alguém que não teve essa educação e esse ensinamento, que viveu numa casa em que, por exemplo, vou colocar aqui um homem nesse exemplo, que é basicamente o que esse vídeo que viralizou retrata, né? O homem fazendo uma atividade doméstica. A mãe fala assim, ô fulano, vai lavar a louça? Mas ela não pede as outras coisas pro fulano, porque ela acha que vai ser um pouco demais, talvez. Fulano já tá fazendo uma coisa tão incrível que é lavar a louça. Ele vai ser um ótimo marido quando crescer. Ele vai ser um ótimo parceiro para as mulheres que se apaixonarem por ele. É isso que a gente aprende em casa. É isso que os pais colocam em casa para os filhos homens. Que se eles fizerem o mínimo, eles serão elogiados, enaltecidos e ótimos parceiros. O que a gente não ensina é que existe o microgerenciamento da mulher. A mulher precisa ser perfeita. A mulher precisa entregar conteúdos e atividades exemplares dentro de casa. Não basta você ser mulher. Você precisa ser uma super mulher. Você
Me irrita muito aquela imagem que sempre viraliza no Dia Internacional da mulher equilibrando os pratinhos, com o bebê no colo, falando no celular, sentada no notebook, com salto alto, mas com um pano de prato aqui, como se ela tivesse a obrigação de microgerenciar todas as atividades da sua própria vida e da vida das pessoas que estão no entorno dela. Afinal de contas, nunca é só um prato. Se ela tá no notebook e no celular, não é só uma atividade profissional. Se ela tá com o bebê no colo, ela tem uma vida para cuidar. Ela tá de salto alto, mas ao mesmo tempo ela tá com um pano de prato aqui. Então ela tem que ser profissional, mas ao mesmo tempo ela tem que ser do lar. Nunca é uma coisa só. Enquanto o cara, ele é sempre representado como aquele que tá chegando no fim do dia, com um terno, com a maletinha do trabalho dele cansado, dando um beijo na esposa e fazendo carinho nas crianças, e pegando uma cerveja para ligar o futebol, assistir e relaxar. Afinal de contas, ele teve um dia duro de trabalho. Essa é a representação visual e comportamental que a gente tem na nossa sociedade. Na sociedade que a gente vive, desde sempre. Independente de qual é a sua orientação sexual, independente de qual é o seu gênero, essas são as imagens que a vida coloca no nosso caminho o tempo todo. E se você conhece um pouquinho de visão de mundo, de construção de visão de mundo, saiba que exemplos fazem metade do caminho do que a gente precisa para poder realizar que uma coisa é regra, uma coisa está certa, uma coisa está errada. A gente vê alguém fazendo e a gente cria uma caixinha de exemplo dentro do nosso cérebro. A gente vê alguém jogando guimba de cigarro pela janela do carro na rua, a gente cria um exemplo na nossa cabeça. A gente vê alguém jogando um papel de bala no chão, a gente cria um exemplo na nossa cabeça. São precedentes que justificam as nossas ações. E aí é aquela parada. Nossa, mas se todo mundo pular da ponte, você vai pular também? Talvez sim. Porque são exemplos que são criados dentro da nossa cabeça. Talvez você verbalize que não. Mas na hora do vamos ver, quando todos os seus amigos estiverem indo, talvez você vá. E pule sim. Porque são exemplos que geram comportamentos. Então, se você quiser que homens e mulheres coexistam dentro das residências, e de novo, vale para qualquer gênero, estou dando o exemplo da minha vida, tá? Você precisa ensinar a todo mundo igualmente sobre ter comportamentos de cuidado, de proteção e de bem-estar, sem ter a psicose do microgerenciamento. Se tem uma coisa que praticamente todas as mulheres vão falar e vão confirmar, é que elas foram muito cobradas por suas mães. Porque se tem uma coisa que as mães foram ensinadas a fazer, é a criar seus filhos. Então elas são muito cobradas por suas mães. As mães exigem das meninas, porque a frase que as mães entregam para as meninas é: o mundo vai te cobrar, o mundo vai querer muito de você e você precisa ser a melhor sempre. Você precisa entregar uma louça muito bem limpa. Você precisa estudar e ser a melhor. Você precisa tirar 10. Isso acontece na escola. Quando uma menina tira 10, ela é exemplar. Quando um menino tira 6, nossa, pelo menos foi bem, passou de ano. Nós somos exigidas de um 10 em todas as atividades que a gente faz. Os caras não. E é por isso que existe esse conflito comportamental quando a gente casa dentro de um relacionamento homem e mulher. Porque o cara foi acostumado a vida inteira a ser aplaudido por um 6. E a gente recebeu o microgerenciamento das nossas mães, que recebeu o microgerenciamento das nossas avós, que recebeu o microgerenciamento das nossas bisavós, de serem perfeitas o tempo todo. Fazendo a roda agora, assim, no paralelo empresa e vida, naquela situação do gerente na sala de reunião com o cara que mexeu na planilha, ou com a menina que mexeu na planilha, o que esse gerente precisa lembrar é que não importa a forma com que a pessoa chegou no resultado, importa o resultado. O resultado é satisfatório para a empresa? Sim, beleza, tá incrível, eu confio no seu trabalho, eu confio em você, eu confio no seu formato e o que importa é que o seu resultado foi incrível para a empresa. O resultado não foi satisfatório para a empresa, a culpa não é da forma. A culpa talvez seja da empresa. Talvez seja um procedimento que você precise mudar, talvez seja uma estrutura física que você precisa consertar. Tanto faz. Não é a forma da pessoa chegar naquele resultado que impactou no resultado. A pessoa tentou o máximo que ela poderia te entregar uma resposta satisfatória sobre aquilo que você pediu para ela analisar. E ela conseguiu do jeito dela.
Parabenize o tempo que a pessoa fez. Parabenize a forma criativa com que a pessoa deu um jeito de fazer as coisas. Mas não fica microgerenciando formatos, porque a pessoa é outra pessoa, ela não é você. Por princípio, essa pessoa tem personalidade, ela tem alma, ela tem um cérebro próprio, ela tem um coração próprio, uma estrutura física própria e uma rotina completamente diferente da sua, talvez, que faz com que ela tenha jeitos particulares de executar as mesmas coisas que você faz. Trazendo esse exemplo agora para dentro de casa. Você vira para um filho, para uma filha e fala, lava a louça depois do almoço? E aí a pessoa fala, tá bom, vai lá e lava a louça. E aí você vira e fala assim, poxa, eu esqueci de falar, mas quando você for lavar a louça, você tem que também tirar os utensílios da panela, fechar as panelas, guardar na geladeira e limpar o fogão, porque faz parte dessa atividade. Essa criança, esse adolescente, seja lá quem for, pode falar assim, caraca, eu não sabia, você não me falou, agora eu tenho outras coisas pra fazer. Fala, não tem problema, vai lá fazer as outras coisas então, que você já tinha pra fazer, mas da próxima vez, lembra que essa atividade inclui tudo, beleza? Ao longo prazo, você vai educando essa pessoa a ter o olhar 360 sobre as coisas. Em algum momento, essa pessoa, sem você pedir, vai estar tirando a mesa também, vai estar arrumando as outras coisas da cozinha. Atividades domésticas são como atividades de empresa. Se você não se sente impactado pelo problema, você não procura solucionar aquele problema. Você precisa se sentir impactado sobre aquilo. E não é com castigo que você se sente impactado, é fazendo parte daquele ambiente. E, de novo, se você não tem exemplos, você não segue esses exemplos. Mais do que pedir para fazer uma atividade, é demonstrar como essa atividade é feita. É ter uma fluidez na execução das atividades dentro de casa, sem briga, sem discussão, sem cobrança, de uma forma justa. É você ter, por exemplo, um pai lavando a louça enquanto a mãe está guardando as panelas e colocando na geladeira. No momento que esse pai e essa mãe não estiverem dentro de casa, o filho que vai lavar a louça, ele vai lavar a louça e arrumar as panelas. Porque ele sabe que os dois estão se ajudando enquanto estão fazendo aquela função. E se eles não estão na fórmula, e essa pessoa que está sozinha, como inspiração daqueles pais, essa pessoa vai executar todas as atividades. Porque ela sabe que depois do almoço, a cozinha precisa estar organizada. Inspiração, liderança, é diferente de imposição, de que as coisas aconteçam do seu jeito. Ah, mas eu gosto muito que quando você tampa as panelas, você coloque um pano em cima. Talvez essa pessoa não tenha o hábito de colocar um pano em cima. É forma. Vai mudar alguma coisa? A panela já está tapada. Cuidado com o microgerenciamento de crianças. Cuidado com o microgerenciamento dentro de relacionamento. Se o cara, e aí voltando para o relacionamento heteronormativo, que foi a discussão do vídeo da tal coach lá no Twitter. Se o cara aprendeu dentro da casa dele a fazer as coisas de um jeito, e você aprendeu dentro da sua casa a fazer as coisas de outro jeito, não é o seu jeito que está certo. Se você quer proteger o cara e dizer que ele tá fazendo do jeito que deu e tá tudo bem, não precisa melhorar, você está microgerenciando ele, você está protegendo ele de um jeito que ele não precisa ser protegido. Ele é um adulto tanto quanto você. Então o problema não está em quem lava a louça, em quem cozinha, em quem limpa a casa. O problema está na forma com que os meninos e as meninas estão sendo educados, diferentes uns dos outros, e como que as expectativas e projeções sobre esses meninos e essas meninas são completamente diferentes. É sobre o comportamento. E isso começa dentro de casa. Se você aí do outro lado é pai, é mãe de um menino, de uma menina, tanto faz, olhe para a pessoa que está com você em cargo de liderança dessa casa e microgerencie todas as atividades dessa criança junto. Vocês precisam fazer o melhor daquele ser. Não é uma pessoa que sabe como educar a pessoa uma criança dentro de uma casa. É um trabalho em equipe. E se a gente não consegue fazer isso dentro da nossa casa, a gente gera um futuro muito pior do que o que a gente está vivendo agora. Nesse momento, a nossa sociedade está em transformação. Né? A gente está tendo essa questão das discussões de gêneros, de atividades, homens e mulheres se desbravando no mundo e descobrindo que as atividades domésticas não são o futuro da vida delas, homens desbravando o mundo, descobrindo que bancar uma residência não é uma responsabilidade apenas masculina, que existe a divisão, a bola dividida ali no dia a dia de uma vida em casal dentro de uma casa, independente do seu gênero.
Então a gente está num processo de transformação comportamental dos adultos. Seria levemente importante se a gente olhasse para as crianças e também fizesse essa transformação na educação dessas crianças. Não microgerenciar de uma forma negativa, mas saber aplaudir e valorizar a criatividade dessas crianças, o jeito com que elas lidam com as coisas, a forma com que elas solucionam problemas de forma criativa e cheia de personalidade. Assim a gente consegue tirar o melhor daquela criança. Não é pegando essa criança que tem uma forma de bolinha, fazendo alusão àquele brinquedo de encaixar de criança, e ficar tentando encaixar num buraco que é de um quadrado. Não vai funcionar se você tentar enfiar uma bola num quadrado. Tudo bem, depende do tamanho e tudo mais. Mas vocês entenderam aqui meu exemplo. Então não é sobre a coach dizer que o homem vai perder a energia masculina dele se ele lavar a louça. Isso é muito sobre ela. Mas isso não é uma regra da sociedade. Não tem que pegar esse vídeo e viralizar. Viraliza o vídeo da criança que tá tirando lixo, viraliza o vídeo do cara que tá tirando lixo, da mulher que tá tirando lixo. Viraliza os vídeos positivos. Porque esse vídeo que tá viralizando, ele tá gerando um comportamento de ódio. E é isso que a internet está fazendo com todo mundo. Tá fazendo a gente ter ódio das discussões, ódio dos pensamentos, ódio das diferenças. Mas a gente tem que pegar as discussões, os pensamentos e as diferenças, transformar em aprendizado para que a gente transforme em comportamentos novos, para que a gente tenha um futuro com seres humanos minimamente inteligentes. Que olhem para o meio que eles vivem e se enxerguem parte do meio que eles vivem, independente do gênero, independente de quem você é. Você precisa fazer com que o meio que você vive evolua, cresça. E é isso. Então, não é sobre lavar a louça, não é sobre baixar a tampa do vaso, não é sobre limpar a casa. É sobre microgerenciamento e comportamento. E se a gente não mudar agora o nosso comportamento, não é só a nossa casa que vai virar uma bagunça, é o mundo. E a gente lida com essa confusão do mundo todos os dias, porque a gente sai de casa, gente, e a gente interage com a galera lá do lado de fora. E tá tudo um caos, porque tá cada um indo para um canto, batendo cabeça sem saber o que fazer e apontando um dedo pro outro. Não existe forma certa, existe a sua forma desde que o resultado seja sempre incrível para todo mundo. E é isso, assim. Estudem microgerenciamento, entendam como que se lida com situações diversas e, mais do que tudo, façam terapia. Tudo que a gente está vivendo agora é uma consequência da nossa infância. E se a nossa cabeça tá cagada, vamos trabalhar isso em terapia. É sempre a melhor dica que eu posso dar para vocês. Certo? Comenta aqui se de alguma forma você concorda, discorda comigo, tá tudo bem discordar também. Não tô aqui para ser dona da razão. Eu tô dando um pouquinho do meu pitaco do que eu aprendi na minha faculdade de administração e do que sempre me incomodou em todas as empresas e do que eu aprendi ao longo da minha vida também. Tô longe de ser perfeita, Panda tá longe de ser perfeito, mas a gente tenta, da melhor forma possível, se respeitar e respeitar as dinâmicas de criação um do outro pra gente encontrar o melhor da nossa relação. Beijos! E até a próxima. Tchau!